O conceito de igreja, no inglês, church, em português, igreja, no grego, ecclesias, em francês, igreja, em italiano, chiesa, em norueguês. Comecemos outra vez. O conceito de igreja, em português, igreja, em inglês, church, em grego, ecclesias, em italiano, ecclesia, em francês, igreja, em norueguês. Comecemos outra vez. O conceito de igreja tem sido difundido e, às vezes, diferenciado para algumas pessoas. As pessoas, com o passar do tempo, vão perdendo a noção exata do que era a palavra e as palavras tomam um outro sentido. E hoje, no conceito geral, eu diria nem tanto entre nós, que nós somos ensinados e instruídos no verdadeiro conceito de igreja e nós podemos saber até decor e salteado, principalmente salteado, mas nós sabemos o conceito de igreja, o que ela é, o que ela representa, qual a sua origem, o significado, nós temos esse conhecimento, mas às vezes as nossas atitudes pode parecer que nós estamos nos deixando levar pela balada do mundo aí fora, que tem um outro conceito de igreja. E nós, para aprender, nós podemos pensar numa pessoa. Aqui nós temos pessoas que de fato foram privilegiadas, pessoas que nasceram no seio da igreja. E se não nasceram literalmente no prédio da igreja, nasceram numa família que já era cristã. Pessoas que foram abençoadas com essa bênção. Outras não tiveram esse privilégio, mas tiveram e entraram na carreira um pouquinho mais distante, com um pouquinho de mais idade. Suponhamos uma história de um homem com aos 30 anos ele abraçou a fé cristã e ele queria recuperar o tempo perdido. E ele agia bastante, ele não era mais apenas um bebê, mas ele queria ser ativo, ele queria demonstrar e fazer aquilo na qual ele foi chamado, que era difundir o seu evangelho, o evangelho de Cristo para todas as pessoas. Ele, no afã e no desejo de fazer essas coisas de uma maneira constante e rápida, e ele completamente dedicado. Mas alguma pessoa, notando isso, disse para ele assim: nós, como cristãos, como que nós deveríamos orientar os não cristãos a respeito do que é a igreja? E ele pensou um pouco e disse: uma maneira muito eficaz da gente fazer isso é dizendo o que a igreja não é. E, de fato, sim, é uma ideia interessante, porque quando nós comparamos o que é a verdade do Senhor com aquilo que não é, a verdade fica latente. O Senhor Jesus também usou dessa estratégia, dizendo aos seus discípulos, ali, em Mateus capítulo 23, versículos 2 e 3. Jesus disse assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O Senhor Jesus deixou evidente e colocou claro o que não era para fazer. Não façam iguais esses homens e vocês vão se dar bem em seu aprendizado. A gente colocar o que não é do lado do que é, dá para nós termos uma noção, dá para nós entendermos o conceito real. E com a igreja não é diferente, nós podemos aprender exatamente o que é a igreja, dizendo e verificando o que ela não é. E nós, como sabedores, como estudantes da palavra do Senhor, como dedicados e aprendemos muitas coisas a respeito do conceito de igreja, e nós devemos e sabemos algumas coisas que a igreja é. A igreja é o corpo de Cristo formado pelas pessoas que têm obedecido o Evangelho e se tornado o seu povo. É um dos conceitos, nós sabemos isso. A igreja é o povo de Deus,
o grupo de pessoas que decidiram obedecer ao Evangelho do Senhor. É um povo que se une, se junta, se reúne para adorar ao Senhor e trabalha junto em prol da obra do Senhor. São pessoas, a igreja é um grupo de pessoas que usa o nome de Cristo e o consideram como o seu Senhor. Imagino que sim, e esperamos que sim, que todos nós, evidentemente, sejamos isso, consideremos o Senhor, chamemos o Senhor de Senhor. E não, como ele disse lá em Mateus, porque vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que vos mando. Uma vez que nós o entendemos e sabemos que ele é Senhor, nós obedecemos e fazemos o que ele manda. Não até a página 125, mas o livro todo. Nós obedecemos completamente, procuramos obedecer, e se nós estamos em falta em alguma coisa, nós procuramos corrigir, melhorar, aperfeiçoar, nos arrepender de não ter obedecido em determinado ponto e voltar novamente a obedecer ao Senhor plenamente. A igreja é um organismo vivo, no qual o Espírito de Deus habita. Não é pouca coisa. Se nós estivermos pensando que a igreja é um organismo vivo e o Espírito de Deus está habitando entre nós. E esse conceito foi muito dado para nós e nós entendemos e compreendemos e internalizamos ele no nosso ser. Nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nós, habita em sua igreja. São pessoas que mantêm uma comunhão íntima com Deus através da obediência à sua palavra. É claro, é redundante, não se dá para ser igreja, não dá para pertencer ao corpo de Cristo, se não se obedecer à sua palavra. Ou é pré-requisito a obediência à palavra de Deus. O que a igreja não é? A igreja não é uma estrutura física, como algumas pessoas vivem pensando por aí e até no mundo religioso. É comum de se ouvirem pessoas dizendo, eu vou à igreja, ou seja, vou a determinado prédio, a determinado local. Nós conhecemos o conceito e sabemos que na realidade não é isso. Nós vamos ao local de reunião da igreja e hoje, nesse momento, a igreja está reunida aqui nesse local. Damos graças a Deus todos os dias, porque Ele nos abençoou com um prédio com relativo conforto, para nos reunirmos e podermos prestar culto ao Senhor. Nem todos os irmãos têm um prédio à sua disposição como nós temos. Estamos agradecidos por essa bênção que Deus nos deu. Mas a igreja não é o prédio físico, como nós sabemos. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro disse que nós somos pedras vivas que formam o corpo, e isso se chama igreja. Pedras vivas que são edificadas, estão crescendo na habitação do próprio Senhor. O que a igreja tem mais de físico, se nós podemos assim entender, são os corpos nossos que nela se reúnem. É o mais próximo do físico que a igreja vai chegar, é isso. Os nossos próprios corpos que se reúnem em determinado local. Quando um ser humano, ele se torna um cristão, aí sim, e então, ele se torna igreja. É diferente do modo secular. No modo corporativo, se dizem que nós não somos gerentes, não somos administradores, mas estamos gerentes e estamos administradores. No mundo espiritual, é o contrário. Nós não estamos, não é provisória a nossa situação de cristão, de obediente à palavra do Senhor. Mas nós somos corpo de Cristo, somos igreja do Senhor, que custou o sangue de Cristo na cruz por cada um de nós. E nós nos reunimos em assembleias para adorar, como é o dia de hoje, para estudar em outras reuniões, para compreender cada vez mais a palavra do Senhor. E nós não podemos depois sair como se fosse alguém que entra e sai de uma casa. Agora eu ligo e agora eu desligo.
E nós temos que inculcar isso nas nossas mentes. Se alguém não chegou à percepção do conceito exato de igreja, deve entender isso, que não dá para ser cristão somente na reunião do prédio. Nós somos igreja o tempo todo, 24 horas por dia. E a igreja continua, depois da reunião congregada, ela continua se reunindo nos lares, e espalhando e divulgando o ministério do Senhor, através de suas obras, através de suas atitudes e através de próprios ensinamentos. Não se pode entrar e sair da igreja. É um conceito de que alguém diz, olha, hoje eu fiquei magoado com o irmão fulano e por isso eu não vou mais para a igreja. É como se achasse que se pudesse ligar e desligar assim tão facilmente. Não entender o verdadeiro conceito que se trata-se de um organismo vivo, que o Senhor reintegrou pela sua misericórdia e colocou-nos na igreja. E como se nós estivéssemos, tudo bem, Senhor, o Senhor sofreu muito lá naquela cruz, o Senhor foi injuriado, o Senhor foi humilhado, mas eu vou deixar tudo isso de lado, porque eu estou magoado com algumas coisinhas e eu vou declinar do convite. Infelizmente, alguns de nós podem ter pensado isso e se afastado de nós. Mas nós, o que estamos aqui ainda, nós temos que perceber a importância e o que é a igreja e quanto ela custou, e que não se pode simplesmente desligar. Estou de mal, não vou, não quero mais isso para mim. Infelizmente, é chato a gente perceber que algumas pessoas ainda têm essa ideia obtusa em suas mentes. A igreja não é uma sociedade de amigos, ela não é um clube social, ela não é um local de trabalho onde há um ponto que você registra a sua entrada e você registra a sua saída, ela não é nada disso. A igreja é mais do que amizade estimulante, ela é uma sociedade agradável, sim. A comunhão é de fato um benefício, mas é o benefício imediato de quando a pessoa decide integrar o corpo de Cristo. O primeiro benefício imediato que ela conquista é a comunhão com outros que compartilham da mesma ideia, compartilham da mesma fé, que são cientes do que o Senhor fez por ela e do que o Senhor fez pela humanidade. São agradecidos, são gratos pelo sacrifício de Jesus, por ter vertido o seu sangue e nos convertido à sua igreja. Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico e misericordioso por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. O Senhor planejou, o Senhor idealizou, e é tudo da mente dEle, e pela graça dEle que nós estamos reunidos como igreja do Senhor. Nós somos a família espiritual de Deus e temos relacionamentos entre nós, relacionamentos na horizontal, e temos um relacionamento com o Senhor, mediante a obediência à sua palavra. Relacionamentos horizontais e relacionamentos verticais com o próprio Deus. Não é simplesmente uma sociedade de amigos, é muito mais do que isso. A comunhão é o benefício extra que o Senhor colocou. E nós somos muito felizes em poder ter comunhão uns com os outros, e poder sorrir uns para os outros, e poder se preocupar verdadeiramente uns com os outros. E temos que ser assim porque nós pertencemos ao mesmo corpo, pertencemos à igreja do Senhor que foi comprada com o seu sangue. A igreja não é ideia de homens. E às vezes em algumas localidades por aí, algumas organizações, você pode encontrar até um exemplo que eu já ouvi dizer, que existe uma igreja do Sagrado Cuspe de Jesus. Imagina até onde as pessoas são capazes de colocar nome, né, na igreja. E às vezes aparece do lado uma fotinha do cidadão, o fundador da igreja no ano tal. E nós sabemos que não é assim, que o fundador da igreja de Cristo é o próprio Cristo,
é Jesus. Né? A igreja não é ideia de homens, não é coisa que passou na cabeça do homem, idealizar e planejar a igreja, mas é coisa do Senhor Deus. Não é fruto de pensamento de homem nenhum, não é dirigida e nem mantida por homem algum, é uma ideia, é uma criação do próprio Deus. Antes mesmo de trazer o mundo à existência, antes que houvesse a primeira grama no chão, antes que houvesse o primeiro passarinho voar, antes mesmo que o Senhor dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. Ele sabia que se dependesse de nós, o plano não iria para frente. E Ele organizou, Ele instituiu como que o homem poderia ser salvo, e mesmo antes que Ele fundasse o mundo, Ele já havia idealizado e planejado a sua igreja. E a igreja, por intermédio da cruz, trouxe a salvação do homem. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, vai dizer para nós da existência do livro da vida. E aquele que não foi encontrado no livro da vida, ele está perdido para sempre. E nós temos apenas que manter o trabalho todo que Cristo já fez, e é permanecer firme, é permanecer fiel, é não perder o foco por qualquer coisa, por qualquer problema, sair das mãos do Senhor, mas é permanecer firme para não ter o seu nome apagado do livro da vida. É tão claro isso que Paulo deixou claro em Efésios, no capítulo 3, versículos 10 ao 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principais potestades e nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja estabelecida por Deus segundo o seu eterno propósito, Deus idealizado, Deus planejado, tudo isso muito antes. E através da igreja, por intermédio de nós, igreja, as muitas formas da sabedoria de Deus se tornam conhecidas agora, nos principados e potestades e nos lugares celestiais. As pessoas têm o conhecimento da vontade, da razão de Deus, do que Ele quer de nós, e os anjos prescutam em conhecer, eles querem saber isso também, e através da igreja eles podem ter o conhecimento, porque a igreja leva para as regiões celestiais o conhecimento. Aquilo que o Senhor ensina à igreja e traz. A igreja divina foi planejada na cruz, foi anunciada no céu, foi enviada dos céus. Não é uma questão de homens, mas é uma questão de Deus idealizando, planejando, enviando a igreja até nós. Então nós temos que nos atentar cada vez mais para a importância do que é a igreja, do que somos nós coletivamente, do que somos nós individualmente em nossas casas, do que somos nós quando nos reunimos em 2 ou 3 casas, somos igreja do Senhor reunida. As pessoas entram na igreja e são mantidas pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o alimento diário que vai fortalecer e que vai manter a pessoa na igreja do Senhor. As pessoas são mantidas na igreja do Senhor também pela habitação do Espírito. E tantas palavras que nós sabemos e conhecemos que nós devemos proceder para não apagar o Espírito, não entristecer o Espírito que habita em nós. Nós não entramos numa organização humana, entramos numa organização divina, coisa de Deus. Entramos no corpo de Cristo, que foi idealizado, que foi criado pelo próprio Deus. Esse corpo de Cristo, que é a igreja, tem em si e por trás de si a sabedoria de nosso Deus. Foi construída pelo seu poder. Deus, com poder, estabeleceu sua igreja no dia de Pentecostes e a mantém até hoje. A igreja é protegida eternamente pela sua graça.
eventualmente nós vamos ter alguma baixa, um ou outro pode se desvincular e sair da igreja. Mas contra a igreja o inimigo não pode fazer nada, ele sabe que a derrota é iminente, que a igreja está resguardada para encontrar com o Senhor nos céus. E se nós quisermos realmente nos encontrar com o Senhor dos Deus, é simples, é só não sair da igreja. Fácil assim. Entra-se na igreja obedecendo ao Evangelho do Senhor, que foi revelado nas Escrituras. Nós estudamos, aprendemos, sabemos as Escrituras, aprendemos como sair das acusações do inimigo contra nós e estamos agora a salvos na mão do Senhor. A igreja não tem nenhum credo senão as Escrituras e nenhum cabeça senão Cristo. Essa é a igreja na qual o Senhor nos colocou pelo sacrifício de Cristo. A igreja também não é um quebra-galho. Apesar de alguns ensinamentos errados que existem por aí, dizendo que o Senhor Jesus veio para estabelecer o seu reino, mas ele fracassou, então ele falou assim, vou dar uma ideia alternativa, vou criar a igreja por enquanto, até que eu volte e realmente estabeleça o reino. E nós, estudantes da palavra do Senhor, sabemos que não é isso. Não há plano de Deus que possa ser frustrado. Ele idealizou e planejou e fez exatamente da maneira como ele tinha planejado. E nós pertencemos ao corpo de Cristo agora, um organismo vivo. Somos cheios do Espírito Santo em cada um de nós. E aqui nós estamos, mediante a obediência à sua palavra, para fazer aquilo que ele nos manda fazer. Tá mesmo para identificar a igreja no Novo Testamento, observando, às vezes, só o que ela não é, dá para ter um diferencial. O do que ela não é, nós podemos confrontar com o que de fato ela é. E nós aprendemos e sabemos que a igreja não é uma estrutura física, mas ela é o corpo de Cristo. Ela não é clube social, mas ela é família espiritual de Deus. E uma vez, há muito tempo atrás, nós estávamos estudando a respeito de igreja, a respeito de Efésios, e foi perguntado para um dos alunos, e assim, até num tom de brincadeira, mas de comunhão, foi dito, não devia, mas vou lhe ajudar. A igreja é Fá, captei vossa mensagem, amado guru. Né? A questão era, nós somos Fá, ele captei a vossa mensagem, amado guru. Então, nós somos farinha do mesmo saco. É verdade. Não está errado, não. Né? Nós somos farinha do mesmo saco mesmo, de modo geral. Nós somos pertencentes à mesma fé. Nós servimos ao mesmo Senhor. Nós somos iguais. Nós somos igreja do Senhor. E assim devemos permanecer. Quando nós entramos na igreja, nós entramos no plano abrangente de Deus, que foi idealizado desde a eternidade dos tempos. Não é pouca coisa. Imagine Deus planejando, idealizando. Agora, o homem não está preparado ainda para entender o que é a igreja, o que eu fiz por eles, a redenção. Mas vai chegar um dia em que o plano de Deus vai se consumar definitivamente, em que o sinal do Filho do Homem se apontará no horizonte, e nós veremos, e que nós, a igreja estiver presente nesse século, nós encontraremos com Ele nos céus. E se nós já estivermos passado dessa vida, nós viremos com Ele, juntamente com os outros, para resgatar a igreja. É uma coisa divina, muito importante, muito sublime, que vai além de um compromisso matinal. Que nós tenhamos essas ideias na nossa mente, do que verdadeiramente é a igreja, do sacrifício e do plano que Deus teve para trazer a salvação de cada um de nós. E que nós possamos valorizá-la todos os dias de nossa vida. E nós demos a ela a devida importância, a importância que ela merece. Não entender que a igreja é a reunião que eu vou ali uma vez por semana, mas entender a igreja
com tudo, que custou o sangue de Cristo, que custou trabalho na mente de Deus para planejar, idealizar e colocar em prática, enviá-la até nós. E nós, privilegiados que somos nos dias de hoje, podemos comparecer, podemos estar aqui nesse local para prestar culto ao Senhor como sua igreja. E possamos ser igreja do Senhor, não somente aqui, reunidos, congregados nesse local, mas em todas as oportunidades que nós temos. Oportunidades virão de nós estarmos reunidos como igreja para a honra e glória do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.